Quero chamar o tecladista aqui para me ajudar. Gente que está feliz com Jesus, diga amém. Estávamos ontem em Caruaru, desde sexta, o nosso encontro com Deus, maravilhoso. Meu celular. Lá em Caruaru, o poder de Deus ali. E estão terminando hoje. O nosso vai ser dia 16 a 18. Gente, quem já foi para o encontro com Deus aqui? Levanta a mão. E o encontro é o que, irmãos? Gente, o encontro é tremendo. Porque não é comigo, não é com o Marcos, é com Deus. Então, se tu está precisando de uma mudança, faz tua inscrição, porque realmente as vagas são limitadíssimas. E ainda quero tirar mais um pouquinho das nossas vagas. Nós vamos lá na fazenda ver se a gente pode, né, fazer alguma coisa para não diminuírem, como querem diminuir as vagas do encontro. Então, tu não pode ficar de fora. É sobrenatural. Pastor, eu já fiz e eu posso fazer de novo. Se você está necessitando mesmo de se encontrar de novo, de ser renovado, faça logo sua inscrição, porque é tremendo. Gente, eu nunca me esqueço, eu falei até em Caruaru também, ontem, que quando eu fiz o meu encontro com Deus, eu já era pastora. Então, eu não estava com muita expectativa, sabe? Eu fui para o encontro com Deus, mas não fui com muita expectativa. Mas, queridos, lá naquele lugar, é um final de semana, sexta à noite, sábado dia todo, e domingo a gente retorna para o último culto aqui para a igreja. E eu estava lá em Recife com o Marcos, mulheres em um lugar, homens em outro, e Deus me marcou profundamente. Eu fiz meu encontro com Deus, minha gente, no ano 2000. 25 anos, eu não me lembro do mês que a gente fez o encontro com Deus, Marcos. Tu lembra do mês? Julho, fevereiro? Então já fez. E, gente, parece que foi ontem. Eu chorei tanto que eu pensei que meus olhos iam pular. Verdade. Até hoje, no encontro com Deus, a gente que trabalha no encontro, final de semana, a gente chora que só. Parece que a gente é que está fazendo encontro lá naquele local. É impressionante. Vai começar o jejum. Quero dizer a você que vai trabalhar. Quarta-feira vai começar a nossa reunião para o encontro com Deus. Quarta-feira vamos já marcar, né, Marcos? O nosso jejum. Então a gente vai marcar quarta-feira o dia do nosso jejum para quem vai trabalhar. Porque você que vai para o encontro, jejum também conosco. Porque o encontro é com Deus e precisa de um preparo. Então, nós da equipe de trabalho, quem é que pode trabalhar? Os líderes de célula, os supervisores, os discipuladores, então, indicados pelo líder de célula. Então, você que é líder de célula, quarta-feira, terminou o culto da quarta-feira, vamos ter uma breve reunião, distribuindo já como vai ser, e vai ser tremendo. Quero orar agora por você que vai para o encontro. Levante sua mão. Você que precisa de uma mudança de Deus, queremos orar nessa hora. Levante todas as mãos. Pai, nós abençoamos o encontro com Deus. Vai acontecer dias 6, 17, 18 de maio. Vai ser sobrenatural. Nós cremos no poder do Senhor transformador, que vai encontrar pessoas e vai mudar a sorte de pessoas naquele lugar. Nós abençoamos cada homem e mulher que vai fazer esse encontro, meu Deus. Prepara aquela fazenda. Vem com a tua glória sobre a equipe de trabalho. Senhor, use as nossas vidas e que o Senhor esteja ali marcando pessoas em nome de Jesus. Amém? Coloque agora a mão na tua cabeça. Diga: Senhor Jesus, tome a minha mente, tome o meu coração. Eu quero ouvir sua voz. Tome a minha atenção. Tire toda distração dos meus pensamentos. Senhor Jesus, use a pastora Cris. Agora, estenda suas mãos para mim, para me abençoar. Diga: reveste ela com o teu poder. Diga: Espírito Santo, que o Senhor fale através da pastora Cris. Unja ela, que ela possa falar somente o que está no teu coração. Use a vida dela com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, receber a oração da igreja. É bom demais receber a oração da igreja. Ore por nós, os pastores. Você é que é abençoado quando ora por nós, né? Então, eu estava pensando, que, meu Deus, tu quer falar conosco nesse domingo. E o Senhor colocou um tema no meu coração. Seja exemplo. Fale para o seu irmão: seja exemplo. Eu sei que eu não vou
falar a palavra toda hoje. Nós temos ceia do Senhor. Mas vou começar a falar sobre esse tema hoje. E nós vamos dividir em partes, talvez em 2, talvez em 3. Mas hoje eu vou estar iniciando sobre seja um exemplo. E o texto que eu escolhi foi Tito. Eu quero até aconselhar você a ler o livro de Tito. Gente, é tão pequenininho, mas tão poderoso. Se eu não me engano, tem 3 capítulos, Tito. Tito no capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Poderoso. Título 2, no capítulo 7 e 8. Seja um exemplo. Em tudo, seja você mesmo um exemplo. O apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo, um dos principais discípulos dele. Olha, Tito, em tudo, fale comigo, em tudo. Gente, em tudo significa em todas as áreas. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, porque ele era um pastor. Ele era o pastor principal de uma igreja. Fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Eu acho tão interessante porque Deus se preocupa com a nossa linguagem. Sabe aquelas brincadeiras sem graça? Não agrada a Deus, sabe? Aquelas palavras que você fala até brincando, mas que não agrada a Deus. Então, Paulo ele começa a dizer assim, olha, tem uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Gente, ser um exemplo é algo muito significativo. E eu não coloquei o versículo aí, mas o Espírito Santo estava me lembrando de 1 Timóteo 4,12. Quando Paulo fala para outro discípulo, que eram os discípulos mais chegados. E Paulo também fala sobre a necessidade de ser um exemplo. Então Paulo, por 2 vezes, tanto para Timóteo quanto para Tito, líderes principais de uma igreja, ele diz para esses discípulos, seja exemplo. Porque ele não seria a palavra sacrificava, mas ele vigiava a vida dele, se esforçava para ser exemplo. Então ele falou para Timóteo, 1 Timóteo 4,12. Olha, Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Se você já tem pessoa que é exemplo, então seja um exemplo para quem já é um exemplo. Timóteo, você é novo, ele era muito jovem. Seja exemplo, mesmo sendo jovem, para quem já é um exemplo. Seja exemplo dos fiéis, no amor, na fé, no procedimento, na pureza. Então, 2 vezes, para 2 discípulos, né, a gente percebe o apóstolo Paulo enfatizando que ele fosse exemplo, sabe? Então, é importante ser exemplo. Paulo disse a Timóteo, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Um homem de palavra, no seu procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então eu realmente percebi a importância que Jesus dá a uma pessoa se tornar exemplo para as outras pessoas. E sabe, começando dentro de casa, você precisa receber elogios da sua esposa. Esposa, você precisa receber elogios do seu esposo. Filhos, tu precisa receber elogios dos seus pais. Eles podem até reclamar que você ora demais. Quando eu me converti, minha família não era crente. E mãe dizia, menina, para de aperrear Deus, tu fica orando o tempo todo. Porque eu ficava assim, o tempo todo eu ficava orando, fazendo as coisas em casa, lavando a louça e orando. Menina, tu fica o tempo todo aperreando Deus, para de orar. Eu disse, mãe, Deus gosta. Ela não entendia, né? Mas depois, com a minha perseverança, a minha mãe se converteu. E meu pai, antes de falecer, ele se converteu.
né? Da minha família de 10 filhos, a verdade, está faltando somente 2 se converterem. E já são de Jesus, amém? Então nós precisamos ser exemplares. Eu me lembro quando eu saí de Garanhuns para estudar fora. O primeiro lugar que eu fui para Goiânia, Goiás, estudar, fazer Instituto Bíblico. O meu pastor, ele foi lá na minha casa fazer um culto ao Senhor, agradecendo a Deus pela minha vida, pelo tempo que eu estava lá. Ele não sabia se eu voltar. E como eu me senti feliz, porque o meu pastor tinha ido lá na minha família falar bem de mim. Como é bom ser um exemplo, amém, irmãos? Se você não está sendo, a partir de hoje, seja desafiado. Porque é muito bom. Eu amo ficar perto de pessoas que são exemplo. É tão bom, elas inspiram a gente com a simplicidade, com a verdade, sendo elas mesmas, sendo fiéis a Deus. É muito bom ficar perto de gente que Deus sorri, que Deus se alegra, que Deus tem prazer em dizer como esse filho me dá alegria. É muito gostoso estar perto de gente que é uma inspiração. Quando eu escuto os maridos, minha esposa, ela me inspira. Eu fico envergonhado. Que mulher crente e fiel. E eu tenho que me converter, porque essa mulher que eu me casei é fiel. Como é lindo ver pessoas que nos inspiram, porque são exemplo, irmãos. E nós precisamos também, cada um que está aqui, você que está em casa online, você precisa conhecer Jesus para Ele te transformar. E você parecer com Ele e se tornar um exemplo. Nosso crescimento espiritual deve acontecer dia a dia. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas. Mas até nos nossos erros, irmãos, precisamos ser exemplo. Quando a gente pisa na bola, fala de maneira errada com o outro, fica sem paciência, tem uma palavrinha-chave que nos faz ser exemplos: me perdoe. E que às vezes não quer sair da nossa boca por causa do orgulho. Quando a gente falha com o marido, ou falha com os filhos e vai lá e se humilha, diz: filho, me perdoe. Isso é ser exemplo, até quando erramos. Porque esse exemplo não significa perfeição, significa que você vai se humilhar quando errar. Ser exemplo é ser corrigido e aceitar a correção. Isso é se tornar um exemplo. Quem está aqui comigo? Então não estou falando de perfeição, porque não sou perfeita. Mas uma coisa eu faço: eu quero chegar e agradar o Senhor nas pequenas coisas. Paulo disse: olha, eu não cheguei à perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu acerto a minha vida no passado e conserto o meu passado, fecho as brechas, acerto as coisas que eu tenho que acertar. Eu avanço para a vontade de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Então conserte sua vida, resolva questões, perdoe pessoas e resolva crescer no conhecimento de Deus. Então ser exemplo para nós é uma necessidade, porque a sociedade está carente de pessoas que sejam referência. A sociedade está carente de pessoas que inspirem na integridade. É sobre isso que eu vou falar. O primeiro ponto, que eu sei que eu só vou ficar nesse. Então, nós precisamos ser exemplo como crentes. Porque às vezes nós dizemos que nascemos de novo, mas somos uma vergonha, irmãos. No nosso trabalho, o patrão não está sem suportar a nossa vida, porque a gente é crente, mas dá um trabalho, chega atrasado, faz as coisas mal feitas e diz que é crente. Que vergonha. Porque se espera de um cristão, uma pessoa que cristão significa pequeno Cristo, ou deveríamos estar, pelo menos, correndo a carreira cristã para se tornar um pouquinho parecido com Cristo. Amém? Então, se você se diz cristão, eu quero ser parecido com Cristo, se espera de um cristão que se diz cristão, que se torne um exemplo. No seu trabalho, na sua família.
E eu não falo só de marido e mulher, de filhos, eu falo, seus parentes precisam reconhecer Deus na sua vida. As pessoas precisam respeitar você, porque você é um exemplo. Elas podem até falar mal de ti, porque falam mesmo. Mas elas vão falar mal. E vão procurar defeitos e falhas. E não vão encontrar nada, porque é tudo mentira. Que o que digam de você sejam mentira e não verdade. Porque quando é uma verdade, o que dizem é uma vergonha para nós. E para Deus. Porque nós dizemos que somos cristãos. E o significado de cristão é pequeno Cristo. Sabe, quando Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e ficou os discípulos dele, as pessoas respeitavam, porque eles, puxa vida, ele fala parecido com Jesus. Ele teve convivência com Jesus. Olha a reação dele. Eles morriam dando bom testemunho. E nós precisamos nos arrepender por não dar bom testemunho. Então, tem crentes que são uma vergonha, irmãos, e nós temos que reconhecer. Até nós, sabe? Quando você estiver envergonhando o nome do Senhor, se humilhe e vá pedir perdão para quem você deu mau testemunho. Porque nossas atitudes muitas vezes, sabe, envergonham o evangelho. A gente se diz cristão, mas fazemos contenda, enganamos, mentimos, exploramos as pessoas e dizemos que somos crentes. Falamos palavrões quando estamos chateados. Pelo amor de Deus, me poupe. Você entregou a vida de Jesus e você ficou aborrecido e fala palavrão? Ou tem relação sexual com o seu namorado? Isso é pecado. Você diz que você é crente? Acho que não. Acho que não. Porque se você diz que é crente, você tem que ser uma pessoa santa e pura e esperar o dia do casamento para ter relação sexual. Quem está aqui? Porque não tem como eu dizer, eu sou crente e tendo relação, saio do culto e vou para um motel. Peraí, pelo amor de Deus. A gente precisa honrar a Deus com a nossa vida e não envergonhar Deus. E a gente fica com o troco do supermercado ou pega objetos da igreja que não é seu. Devolve tudo que tu pegou. Porque se você diz que nasceu de novo, pare de fazer as coisas erradas. Senão não diga que você é cristão. Quem está aqui? Porque se a gente diz que nascemos de novo, Jesus mora dentro de mim, então você precisa mudar as suas posturas. Não pegar nada que não é seu. Devolva. Quem pega as coisas dos outros é ladrão. Você pediu permissão? Não pediu? Então devolva. Quem está aqui? É inadmissível, mas esqueceram. Então tem a igreja para você colocar nos achados e perdidos, não é seu. Esqueceram no batismo. Foi uma sandália? Devolve. Foi um relógio que você pegou? Não é seu? Devolva. Devolva. Tem como você diz que é cristão e fica com as coisas. Não, pastor, mas eu não roubei, perderam. Mas tu é da igreja. Devolve ali nos achados e perdidos. Entrega a nós, pastores. Porque você espera de um cristão honestidade e integridade. É isso que se espera de nós. Mudança de postura. Tu roubava quando não conhecia Cristo. Mas se você conhecia Cristo, para de roubar. Para de mentir. Para de falar mal dos outros. Para de fofocar. Está chateado com alguém? Para de falar mal pelas costas. Procure a pessoa e conserte. É assim que está escrito na palavra de Deus. E nós que nos dizemos cristãos, precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque a gente ouve e não muda em nada. Sai daqui com a mesma postura errada. Sabe de uma coisa, irmãos? Precisamos encontrar Jesus de novo. Precisamos nos converter de novo. E quantas vezes eu digo, Jesus, eu preciso me converter de novo. E eu sou a primeira de vocês a levantar a mão. Senhor, me transforma, meu Deus. Eu preciso de mudanças. Essa é a minha oração. Eu quero honrar o meu Deus. Às vezes eu desagrado. É verdade. Mas pedir perdão e se humilhar é o remédio que traz conserto e mudanças nas nossas vidas. Amém, irmãos? Pessoas que se dizem cristãs, crentes, com piada suja na escola, filando. Pelo amor de Deus, amor. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. 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 Pelo amor de Deus.
palavras inadequadas para um cristão. Vigie a sua língua. Linguagem sadia, irrepreensível. Nada de gracejos imorais. Efésios capítulo 5 fala sobre isso. 4 e 5, leia. Paulo corrigindo a igreja de Jesus. Por quê? Porque nós dizemos que somos crentes. Cristão que mente. Quem mente é filho do diabo. Deus é o Deus da verdade. Então, sabe de uma coisa, meus irmãos? Precisamos ler mais a Bíblia. E eu quero te dar uma dica. Comece do Novo Testamento. Quando a gente começa a ler a palavra, somos corrigidos, educados pelo Espírito. Quem quer ser educado por Deus aqui? Eu quero ser educado por Deus. Porque a sociedade está esperando alguém que se pareça com Jesus, que tenha integridade. Porque os crentes que dizem que são crentes, muitas vezes, as posturas são horríveis. Olha o que é que Tito, Paulo diz a Tito. Gente, é forte. Tito 1,16, coloca aí, Eduardo. É forte. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas os seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Não é forte não, meu irmão? Gente com atitudes detestáveis. São desobedientes aos pais, às autoridades, falam mal, pelas costas. E essas pessoas, a palavra de Deus diz que estão desqualificadas para servir a Deus. Então, será que vai sobrar um? A gente precisa se arrepender se estamos sendo desqualificados pelo Senhor. No nosso trabalho, a gente serve em trabalho, um monte de gente que não é crente. Como é que vão se converter? Se o crente que tem uma vergonha. Eu estava na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, e tinha umas crentes na minha sala. Aí eu estava lá, não sei o que estava fazendo, na sala de aula, elas tinham saído, lá vem as meninas. Eita, crente safada, cara, tu visse. E eu só ouvindo. A menina foi participar de uma brincadeira com elas. E aquela brincadeira, mas ela não era para estar naquela brincadeira. Então tem coisas que não convém para você, meu querido e minha querida. Porque depois vão falar mal de você e vão dizer, olha, que diz que é crente. E eu fiquei com vergonha pedindo perdão a Deus na minha sala de aula. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não ganhamos as pessoas para Jesus, porque nós damos mau testemunho. Então nós temos que ler a palavra de Deus para a gente mudar de postura, irmãos. E minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo leve você a ler a Bíblia, porque o Espírito Santo quer mudar a tua vida. Você que se diz que é crente. Nós precisamos de mudança. Eu e você. E eu não saio do meio. Eu estou me incluindo com os irmãos. Eu quero mudança. E a gente às vezes dá mau testemunho, nem percebe. Teve uma vez que uma irmã ficou chateada, eu nem vi a irmã. Estava numa loja. E eu não vi de verdade. E fui embora. Aí ela ligou lá para a menina. Olha, aquela pastora passou por mim, nem cumprimentou. Ela braba comigo. Eu nem sabia quem era. E eu não tinha nem visto. Aí a menina, graças a Deus que a gente tem gente boa aqui na igreja que fala conosco. A menina me ligou. Pastora, tem uma pessoa na minha célula, fui chateada contigo, porque tu passou na loja e não vi. Digo, mulher, pois me apresenta ela para eu saber quem é. Aí passou os dias, aí a mulher veio para o culto, aí ela foi me apresentar. Digo, mulher, me perdoe, eu não lhe vi. Graças a Deus que a gente tem irmãos que vai cobrindo a nossa vida para que o falatório inútil cesse. E graças a Deus que eu não fiz de propósito. Porque se eu tivesse feito de propósito, que vergonha. Porque se você vê uma pessoa, está com barreira, vai te acertar com a pessoa. Para de fingir que não está vendo. Está chateado, vai resolver tuas questões. Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus disse:
Olha, se tu souberes que teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá te reconciliar com teu irmão. A gente muitas vezes fica intrigado e nem resolve nossas pendências. Meu irmão, pelo amor de Deus, se Deus não recebe tua oferta, vai receber o teu louvor? Vai consertar a sua vida com quem você está chateado. Quem está aqui? Então, isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. Dá bom testemunho. Amém? Ser imitador de Cristo. Isso é evangelho. Então a nossa sociedade está carente de pessoas de caráter. E sabe o que é caráter? Caráter é o que nos distingue. Caráter é o que nos identifica. Sabe o que é caráter? É uma marca. É uma marca na nossa vida, que aparece na nossa maneira de agir e reagir. A tua atitude, as tuas posturas vão te dizer se tu é mau caráter ou se tu tem um bom caráter. Tuas posturas, como resolve negócios, como lida com... Não vou nem falar o resto, porque então vou voltar para mais na frente. Mas a verdade é que a nossa maneira de agir, de reagir diante das pressões, circunstâncias, vai mostrar o nível do nosso caráter. Sabe, a sociedade está tão carente de gente de caráter, gente, que eu fico impressionada. O Espírito Santo hoje estava falando para mim: olha, filha, uma pessoa de caráter, ela fala sem falar. Alguém disse que o exemplo arrasta. As palavras fazem o quê? Eu esqueci dessa frase, mas eu me lembrei hoje. As palavras apenas falam, mas o exemplo, tu nem precisa falar. Teu exemplo fala. E alguém disse que o exemplo arrasta. Certo dia, a Bíblia diz, passou Eliseu lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, numa cidade chamada Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, por aquela cidade chamada Sunem, entrava para comer. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Meu Deus, que emocionante. As pessoas olharem na tua rua, os teus parentes, dizerem: um santo homem de Deus, uma pessoa de caráter. Os teus parentes reconhecerem que você tem compromisso com Deus, você é uma mulher santa de Deus. No entanto, Eliseu passou por uma cidade, mas as evidências do caráter dele fez a mulher perceber: vamos fazer aqui um quartinho, porque esse homem é um santo homem de Deus. Ser exemplo, irmãos, é uma necessidade para a nossa sociedade. O comportamento de uma pessoa, seu modo de agir, vão demonstrar o seu caráter. O seu comportamento vai mostrar o seu caráter. As pessoas precisam ver que a nossa vida é um exemplo digno de ser imitado. Porque o que ensinamos, estamos nos esforçando para praticar. Pode ser que eu não pratique tudo, erre, mas eu estou me esforçando. Porque toda vez que eu erro na mesma área, eu peço perdão. Gente, eu vou te falar uma coisa: pedir perdão na mesma área não é fácil. A gente se cansa de errar na mesma área, sim ou não? Eu fico braba comigo. Meu Deus, de novo. Nessa área. E parece que a gente só erra na mesma área dentro de casa. E com o cônjuge, viu? Para completar. Na mesma área. Aí, a gente com a cara lisa. Me perdoe. Aí de novo a gente erra e diz de novo: me perdoe. Gente, tu não sabe o esforço que é pedir perdão pela 100ª vez na mesma área. É humilhante. Mas essa humilhação vai trazendo transformação na nossa vida. Vai chegar um dia que tu vai vencer nessa área que você sempre está errando.
Porque errar na mesma área não nos agrada. Porque você nasceu de novo. Só traz vergonha. Mas você vai dizer, mas eu vou mudar. Jesus me ajude. Quem está aqui, irmãos? E muitas vezes acontece conosco. Sabe para quê? Para crucificar o nosso orgulho. Errar na mesma área. Mas a vontade de Deus é que você seja transformado pela sua humilhação diante dele, pela vergonha de pedir de novo perdão, pela mesma área. Vai produzir a sua humilhação de buscar o Senhor, de clamar por mudança. Vai trazer mudança na sua vida. Eu creio nisso, amém? Porque nós somos transformados de glória em glória à medida que nos aproximamos de Deus, que lemos a palavra, que nos enxergamos como por um espelho. O Senhor mesmo, com o seu amor, vai nos transformando. Por isso que é tão importante ler a Bíblia. Há poder na palavra de Deus. Paulo era um homem muito comprometido com o ensinamento. Sabe, irmãos, você que ensina as pessoas, nós que somos pais e que ensinamos nossos filhos, veja uma coisa, eles estão te observando. Se o que você ensina, você está se esforçando para praticar. Porque não é o que você ensina que eles vão imitar, é o seu comportamento. É como você trata a sua esposa, é como a esposa trata o marido. Honre seu pai. E a mulher fica, tu também, gritando com o marido. Aí mais diz aos filhos, honre papai. Aí daqui a pouco você olha para o seu filho, ele está gritando com o pai. Menino, para com isso. Ele vê você fazendo. Ele vê você fazendo. E aí a gente exige que os outros façam bem direitinho, mas a gente não é exemplo. Jesus, ele chocou a sociedade daquela época. Eu estou frita para mais tarde, porque nada disso estava no meu script. Olha, só Deus para eu pregar mais tarde. Aleluia, Jesus. Jesus, ele chocou a sociedade, porque as autoridades daquela época só ensinavam, mas não eram exemplo. Façam, mas eles não faziam. Aí vem Jesus e começa a fazer e a ensinar. E ele fazia e ele ensinava. E ele ensinava fazendo. Era muito chocante. Ensinar sendo exemplo, irmãos. Ensinar porque estamos sendo o primeiro. Olha o que Paulo diz. Não sei se eu tinha colocado antes ou depois esse versículo. 1 Coríntios 9, 27. Olha o que Paulo diz. Disciplina o meu corpo como um atleta. Tu sabe que atleta é esforçado para ganhar medalha. Quando chega às Olimpíadas, eu gosto muito, gente. E eu fico muito incrível quando eu vejo as reportagens sobre aquelas meninas que elas são dos exercícios, como é que chama? Da ginástica. Jesus, que meninas disciplinadas. Não pode ter um desequilíbrio. Elas são muito disciplinadas. Paulo disse, eu disciplino também o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado os outros, eu mesmo não seja desqualificado. Pregar é fácil, eu estou aqui, ó. Pregar é muito fácil, qualquer pessoa pode pregar. Mas, como diz meu filho, não sei se é Abner, não sei se é Marcos Albino, discipulador, cartas vivas. E quem é as cartas vivas? É a célula de Abner. Agora você vai multiplicar a célula. E ele disse, mãe, eu estou passando meu nome da minha célula para João Pedro. E ele vai ficar com a célula Cartas Vivas. A pessoa, ela é a pregação do Evangelho. Ela é a forma como Deus vai se revelar para que outras pessoas conheçam Jesus. As nossas atitudes. Então, em primeiro lugar, nós devemos ser exemplos, irmãos, na integridade. Integridade significa caráter aprovado. Sabe o que é integridade, irmãos? É a qualidade de uma pessoa honesta. Quando você vê alguém honesto devolvendo um dinheiro de um troco num caixa de supermercado, uau! O caixa fica até achando estranho. Será que é doido? Porque a sociedade é uma roubalharia, então é um roubo, é uma desonestidade. Olha, você me deu um troco. A pessoa fica, olha, obrigado, viu? Porque é muito esquisito para eles.
É chocante. Mas sabe, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, é uma pessoa pura, reta, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. Essa pessoa demonstra pureza, inocência. É muito lindo uma pessoa íntegra. E mais emocionante é quando você vê Deus elogiando uma pessoa íntegra. Quando eu leio Jó, capítulo 1, versículo 8, eu fico muito tocada. Jó 1:8, coloca aí. Olha, perguntou ainda o Senhor a Satanás. Olha o diálogo. Deus falando com Satanás. Ô Satanás, tu observaste, você observou o meu servo Jó? Está aí? Porque ninguém é como ele. Ninguém é na terra semelhante a esse homem. Olha, Jó, tu observou, Satanás? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma coisa é eu te elogiar, eu não te conheço. Eu posso te elogiar pela aparência que você tem de ser uma pessoa íntegra. Outra coisa é Deus elogiar alguém, porque Deus observa tudo. Deus te observa na tua casa, Deus te observa no teu negócio, Deus te observa no teu trabalho, na faculdade, na escola. Deus te observa. E ele observou Jó. Achei um cara íntegro. E ele foi elogiar. Tu vês que Satanás é acusador. Ele só quer ver uma brechinha, um mau testemunho. Fala mal. E Deus então elogia o caráter de Jó, sua integridade. Gente, Jó era um homem de carne e osso, viu? Como eu e você. Ele viveu na terra. Mas ele era um homem íntegro. Leia o livro de Jó. Foi testado depois desse elogio. Eita, quero te dizer uma coisa. Toda vez que tu recebe elogio, ei, vem teste, para ver se é um elogio verdadeiro. E veio o teste. Leia o livro de Jó. Então, ele foi testado. Deus é um Deus observador. A nossa família, como agimos e reagimos, se somos obedientes aos pais ou desobedientes, se honramos ou não os pais, se honramos os nossos líderes, se falamos mal deles. Se tu fala mal, tu já foste reprovado. Pede perdão a Deus e te conserta. Vai falar com a pessoa que tu estás chateado. Falar mal é pecado. Pelas costas, tu tem que falar com a pessoa. Isso é integridade. Deus nos observa como nos comportamos no nosso trabalho, se somos honestos nos negócios. Ele observa nossas conversas no telefone. Você que é casado, o que tu está vendo no teu celular? Tu está conversando com quem? Que eu saiba, um homem casado só tem amiga, a esposa. E quando começa uma amizade com outra mulher, termina em adultério. Então foge disso. Deus é um Deus observador. A Bíblia diz que a Bíblia é maravilhosa. Olha o conselho da Bíblia. Eu acho que tem aí também Salmo 37:37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Gente, para de ficar imitando gente que tem um comportamento horrível. Porque a gente é assim. A gente, quando tem uma atitude errada, a gente diz: mas fulano é pior do que eu. Para de se comparar com uma pessoa que é pior do que você. Aumenta teu nível. Quando você errar, olha para uma pessoa pura e diz: eu quero ser assim. Olha para uma pessoa que está mais pertinho de Deus e diz: eu quero ser assim. Observa. Não é aquela pessoa que está aí dizendo que é crente, é uma vergonha. Não, observa o homem íntegro e se torna como aquela pessoa que tem compromisso com Deus e com a palavra. Quem está aqui? Eu vou terminar, viu, irmãos? Para você não cair duro, nem eu. A integridade agrada a Deus, irmãos. Além de agradar a Deus, a integridade,
Sabe o que acontece quando uma pessoa ela se torna íntegra? Ela vai se consertando nas pequenas coisas. Ela se torna um exemplo para outras. Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores. Ei, me observe. Gente, o cara era corajoso. Agora eu quero dizer, a gente é observado, nem precisa pedir. Você é líder de célula? Você é um discipulador? Você é observado, meu irmão. Olha, se teu discipulador não estiver dando bom testemunho, sai dele. Fala com o teu líder de célula. Queria ser discipulado por alguém que está se esforçando para ser exemplo. Quem está aqui? Não quero um discipulador meia boca, não. Quer ser o discipulador e é o primeiro a dar mau testemunho. Não queira. E sabe de uma coisa? Um bom discípulo, com muito respeito, fala com o discipulador: ô meu discipulador, essa sua postura desagradou a Deus. Isso é ser íntegro como discípulo. Eu tenho discípulas e tem mulheres que elas me inspiram pela sua integridade. Quando elas não gostam. E além das minhas discípulas, às vezes vem uma ovelha falar comigo: pastora, fiquei triste com a senhora, com isso e com isso. Meu Deus, eu fico olhando assim, admirada com a integridade. Porque ser íntegro é falar a verdade. Ser íntegro é respeitar. Mas quem diz que falar a verdade é faltar com respeito? Lógico, falar da forma adequada. Mas como é bom, eu amo pessoas ao meu redor que elas são verdadeiras comigo, porque eu sei que elas me protegem. Eu sei que elas me amam, falam a verdade. E eu te quero falar, o verdadeiro amigo sempre fala a verdade. O cara bate nas costas, vê o amigo fazendo cada papagaiada e não diz nada. Tu não é amigo não, meu irmão. Eu não quero ser teu amigo. Amigo mesmo é aquele que tem coragem. Eu te amo, meu irmão, mas essa atitude, não está agradando a Deus. Isso é um verdadeiro amigo. Tem alguém aqui que está ouvindo a palavra do Senhor? Então, a Bíblia diz que Deus procura gente fiel, irmãos, gente íntegra, para servir o Senhor. Até para abrir a porta, você precisa dar bom testemunho. Eu sempre falo para os líderes de ministério: abrir a porta, fechar a porta, abrir a porta. Você precisa dar mau testemunho. Não tem como uma pessoa briguenta ficar na porta. O irmão vai passar também 10 vezes. Tu está passando por aqui, estou sem aguentar. Não pode ficar na porta você, meu irmão. Pelo amor de Deus. Entendeu? É coisa simples. Não é verdade, irmãos? Tomar conta de criança. Eu quero trabalhar com criança. E fica lá comendo as crianças com o olho. Tu não pode ser professor de criança. Tu vai matar as crianças. Você tem que ser manso e doce. E se estiver morrendo porque o menino está obedecendo, chama o líder de equipe responsável. Me tire da sala, me tire da sala. Eu vou ter um infarto, está entendendo? Mas você tem que ser gentil com as crianças. Eita glória. Então, Deus procura gente fiel. É tão ruim quando a pessoa vira as costas. Você que é patrão, saiu do trabalho, tu já sabe quem presta ou não presta no teu trabalho. Fica atento. Tu sai para resolver uma coisa no banco, quando chega, aquele empregado começa a apontar todas. Se senta, fica lá fazendo nada. Para quando tu chegar, tá lá tudo lá sem fazer. Presta não para tu. Bota umas câmeras para tu pegar ele no flagra. Porque para trabalhar contigo tem que ser gente honesta. Quando tu sai na tua ausência, o camarada é bom. Eu mesmo sei lá em casa, quando vem uma secretária, eu devo ficar. Tá fazendo a Amanda. Tem umas que eu digo: Deus me livre, que eu não quero. Porque eu saí, não fazem nada. Aí sai, eu nem dei tempo para terminar. Eu fico pensando, eu acho que ele ficou no celular, porque não é possível que eu não terminou as coisas. Mas tem umas não, que eu saio, fazem tudo na minha ausência, tudo fica direitinho. Eita, essa é boa, é honesta. É assim com os teus empregados. Observa se realmente é íntegro. Deus mesmo, ele é o observador. Epa, esse aí eu não quero trabalhando para mim não, nem para abrir porta. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, que habitem comigo, o que anda em reto caminho. Esse que é íntegro, como patrão, como funcionário, como filho, como estudante, esse me servirá.
Dá bom testemunho, irmãos. Aí tu tá mau testemunho lá no teu trabalho, tá aqui trabalhando na igreja. Aí vem lá a pessoa do teu trabalho. Fico daquela igreja de jeito nenhum. Peguei aquela pessoa. Ai, fazendo isso e aquilo errado. Diz que é crente. É daquela igreja. Aquela igreja deve ser ruim mesmo. Deve ser uma igreja de oba-oba. É não. Se converta, viu? Se conserte. Vá pedir perdão lá no seu trabalho se você deu mau testemunho. Seja um exemplo. Paulo também disse lá em 1 Coríntios 4:2. O que Deus requer de um trabalhador na casa dele é que cada um deles seja encontrado fiel. Seja íntegro. Receba um elogio de Deus. Deus olhar assim, que patrão. Paga até os impostos. Eita. Mas é para pagar, viu? Não seja desonesto. Domingo passado, Marco disse que pagar pulso, mas paga. Porque não é verdade. É como é o nome do imposto, mano? Imposto de renda, né? Que é um assalto. É uma injustiça. Mas não tem jeito. Quer agradar a Deus? Se vira. Divida em 10 vezes, você nem se pode. É em 8 vezes? Divida em 8, meu irmão. Reclamando, mas paga. Porque é integridade para você. Ser exemplo. Então, algumas áreas. Eu coloquei somente 2 para finalizar esse primeiro ponto. Nas finanças. Quer conhecer uma pessoa? Observa se é velhaco. Pelo amor, crente velhaco não combina. Tá devendo, vai procurar a pessoa, dá uma satisfação, mas não dá para ter essa postura de velhaco. Pelo amor de Deus. Romanos 13:8, Paulo diz: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Ô minha gente, aí quando a gente lê esse versículo, a gente já pensa, mas meu Deus, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, eu devo meu Pai. Não é questão de você dividir no cartão de crédito ou no carnê. Não sei nem se existe carnê. Mas a verdade é pagar. Você dividiu em 10 vezes, não pôde pagar, limpe seu nome. Porque caráter é dizer ao outro, me dê uma chance, eu não tenho dinheiro. Agora, mau caráter é fingir que não está lembrado da dívida. E nem procurar a pessoa. Quem está entendendo aqui? Então, quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro para ela. Vai aparecer um monstro. Se é avarento. Quem é fiel no pouco ou é fiel no muito, continua sendo fiel. Ou na pobreza ou na riqueza, continua sendo fiel. Então, irmãos, pague suas contas. Porque a forma como você lida com o dinheiro vai falar de integridade. Seja um fiel dizimista. Quero crescer, agradar a Deus. Não consegue honrar o Senhor com um dízimo. Sabe o que é dízimo? É 10% de toda a nossa renda. Quem tem empresa é do seu lucro. Mas não é para pastor. Dou nada. Tem um monte de pastor ladrão. Tem mesmo. Cada um vai prestar conta se está roubando a casa de Deus e a obra de Deus. Mas não cabe a você reter o dízimo, porque todo mundo é ladrão. Seja fiel ao Senhor, e Deus vai requerer dos administradores que sejam fiéis. Mas se não for, não te preocupa, vai ter julgamento. E tudo que tiver escondido vai aparecer, porque Deus é o Deus da verdade. Nada fica escondido que não seja revelado. Então seja fiel. Você não consegue ser fiel no seu dízimo. Meu Deus. Deus estava lá. Eu estava lendo hoje na nossa escola ministerial, Nova Criatura, Malaquias 3, a partir do versículo 8. Deus chateado com as pessoas, dizendo: a nação me rouba tudo. E diz: em que te roubamos? Olha, quem rouba ainda tem a coragem de dizer: em que, Deus, estou te roubando? Aí Deus disse: é nos dízimos e nas ofertas que tu me rouba. Vocês, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para trazer mantimento à minha casa. Você que faz parte do CCA, que você é membro, é uma honra ser dizimista, irmãos. Porque quem nos faz prosperar é Deus. Olha, no pior momento da minha vida financeira, eu e Marcos, quando a gente estava falido, Deus disse a Marcos: não dê 10%, dê 11%. A gente não dá 10%, faz muitos anos. A gente dá 21%. Não é por nosso orgulho, é pela fé mesmo. Tem hora que aperta o negócio,
mas eu me lembro, eu estou dando ao meu Senhor. Porque nós somos pastores, mas também nós somos dizimistas. Porque também somos servos como os irmãos. Então, você quer agradar o Senhor? Nem coragem de ser fiel no seu dízimo. Porque eu estou endividado. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Sabe, não é o que sobra que eu vou dar a Deus. Mesmo endividado, eu antes de pagar minhas contas, é para o Senhor que eu estou dando meu dízimo e minha oferta. E ofertas são sementes. Quanto mais generoso você é pela fé, mais Deus te prospera. Nós temos experimentado a misericórdia do Senhor, mesmo com o desafio de construir. Tem hora que eu digo, Marcos, não fica com tanto cabelo branco não, meu filho. Dê uma pintadinha nos seus cabelos, porque é um desafio construir. Tiago que o saiba, né, Tiago? Mas não é porque nós estamos com dívidas que a gente vai ser infiel no nosso dízimo. Tem nada a ver. O Senhor, Ele precisa ser o mais honrado da sua vida. E muitas vezes, é a primeira coisa que a gente tira, é o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu estou dizendo o que com isso? Que você não honra. Porque honrar para Deus é dar o primeiro e o melhor. Por isso que Deus sempre ele elogia a vida de Abel. Porque Abel nunca foi esquecido. Ele tocou o coração de Deus. Abel deu o primeiro e o melhor. Já Caim trouxe qualquer coisa para Deus. Não tratou Deus com honra. Então nós temos que ser fiéis nas nossas finanças e também na nossa palavra, irmãos. E nós vamos orar. Sabe o que diz a Bíblia? No Salmo 15:4. Mantenha a sua palavra, mesmo quando sai no prejuízo, mesmo quando sai prejudicado. Eu dei a minha palavra, vendi meu carro por 35. Eita, muda aí por favor, neguinho. Na palavra agora, Salmo 15:4. Eita, eu vendi meu carro, descobri que foi barato, não vou vender mais. Não, tu é crente, deu a palavra, vende, mesmo com prejuízo. Um crente que não tem palavra, conte comigo, pastor, eu vou orar. Eita, pastor, não deu não para eu orar, então não tem palavra. É melhor não dar a palavra, porque quando você falar uma coisa, cumpra com a sua palavra. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de palavra. E ter caráter é ter palavra, irmãos. A nossa sociedade, ela está cheia de pessoas que não têm palavra. Prometem e não cumprem. A gente nem conta com aquela pessoa porque a gente sabe que ela não tem palavra. Mas uma pessoa que é íntegra é uma pessoa que cumpre a palavra, mesmo quando tem prejuízo. Eu empenhei a minha palavra. Sabia que nossos pais, eles tinham isso? Mas está na hora de voltar esses valores, porque são valores eternos, são princípios da palavra. Ter palavra e cumprir está na Bíblia, irmãos. Deus é um Deus de palavra. Devemos ter compromisso com o que falamos e nos esforçar para cumprir a palavra empenhada. As pessoas hoje, elas não são confiáveis. Elas não mantêm a palavra que dão, não honram o que promete, desmancham os negócios e enganam, só visando o lucro, mesmo depois que deram a palavra. É muito feio um crente que não tem palavra. Ah, meu irmão, você deu a palavra, cumpra. Jesus era um homem de palavra. É um exemplo. Comece, se você nunca leu a Bíblia, comece lendo Mateus, viu? Primeiro evangelho. Leia. Jesus era um homem de palavra. Ele disse: seja o teu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Nós devemos ser pessoas assim como Jesus, que fala a verdade. Uma pessoa íntegra, ela não conta uma meia verdade. Tem gente que quando vai contar uma história, esconde umas partes. Você não é íntegro. Integridade é falar a verdade, não uma meia verdade. Não exagerar no que você vai contar. Também não diminuir a verdade. Mas uma pessoa íntegra, ela fala exatamente o que ouviu. Ela é uma pessoa honesta e transparente. Vamos ficar em pé. Vamos orar pela nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que nos encha de integridade. Precisamos ser exemplo. Feche seus olhos aí. Se você não descobriu alguma área que você não está sendo exemplo, ore agora.
Você como patrão, você como funcionário, você como pai, como mãe, como filho, como estudante. Feche os seus olhos aí no seu lugar. É uma palavra forte, não apenas para você, mas para mim. Ser exemplo é um desafio, mas fomos chamados para ser exemplo nessa geração. Ser sal da terra e luz do mundo é ser um exemplo. Quando somos exemplos, as pessoas, elas olham e têm esperança. Eita, é capaz das coisas mudarem. Fulano é um exemplo. Senhor, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti. Ajuda-nos a ser exemplo de quem já é exemplo. Como o Senhor mesmo usou Paulo para falar para o seu jovem discípulo Timóteo. Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Apesar de você ser jovem, que você seja um exemplo para quem já é exemplo. Eu oro pelos meus irmãos aqui nessa manhã. Que o Senhor incomode os nossos corações. Que possamos nos endireitar, porque nos chamamos de cristãos. E se espera de um cristão ser um exemplo. Ore com o seu irmão que está ao seu lado. Nós vamos participar da ceia do Senhor nessa hora. Ore pelo seu irmão. Diga, Senhor, que meu irmão seja um exemplo. Se você estiver com seu cônjuge, ore. Até peça perdão se você não está sendo um bom exemplo. Peça perdão. Me perdoe, meu esposo. Me perdoe, minha esposa. Se seus pais estiverem aqui antes da ceia e você não deu um bom testemunho, vai lá falar com teus pais.